O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados um instante, irmãos e irmãs, vivenciando este segundo dia na Semana Paroquial da Família, hoje a nossa liturgia nos convida a manifestar a nossa fé no Senhor da vida, a professarmos a fé na ressurreição. Nesta noite em que confiamos a Deus as nossas orações por todos os falecidos, sobre os nossos familiares falecidos, trazemos no coração e em nossos pensamentos, certamente, muitas recordações, até mesmo grandes saudades. Ao rezar hoje, irmãos, pelos falecidos, pelos nossos familiares, pelos entes queridos que hoje estão na presença do Senhor, o nosso coração, ao mesmo tempo em que relembra toda a dor da separação, mas também se enche de esperança, porque a nós que cremos, sabemos que para o cristão a vida não é tirada, mas sim é transformada. A experiência da morte é muito forte em nós. Nós experimentamos, como diz a palavra do Senhor, a morte por 2 vezes. E não haverá uma terceira morte, porque iremos com Cristo ressurgir para a vida eterna. A primeira morte se dá exatamente, amados irmãos, no nosso nascer. Quando a criança é concebida no ventre materno, por obra do Altíssimo Deus, a criança ali é gerada naquele ventre, e aquele ali se torna para a criança o mundo. A criança não imagina como é o mundo exterior, aquilo que está além do ambiente ao qual ela está. E mesmo não conhecendo a face da sua mãe, a criança ainda no ventre é capaz de estabelecer uma relação de amor com essa mãe, sem poder vê-la, sem poder ver a sua face, a cor dos seus olhos. A criança vai se formando e vai reconhecendo até mesmo os sinais do pai. E a mãe consegue transmitir a essa criança todos os nutrientes, todo aquilo que lhe é necessário para que ela possa ser desenvolvida ali com saúde.
E não só a nutre, como também transmite a ela os seus sentimentos, o seu amor maternal. Então, no ventre da mãe, a criança vive ali o seu mundo, até o dia em que ela vai nascer. E quando a criança nasce, quando a mulher dá à luz no parto, a criança então experimenta a primeira morte. Ela morre para aquele mundo que ela conhecia e nasce para este mundo conosco. Ela vai ao conhecimento da luz, porque é assim que nós falamos, a mulher deu a luz. Aquele mundo não pertence mais à criança. A criança não se recordará mais do que viveu no útero de sua mãe. E ela nasce para um mundo novo. A primeira morte todos nós já passamos, meus irmãos. Quando fomos gerados assim, e quando nascemos e viemos a este mundo. Mas o Senhor nos lembra que haverá uma segunda morte. Neste sentido de poder, também nós aqui neste mundo, mesmo que não conhecemos a Deus face a face, esse mundo ao qual habitamos hoje é para nós, o seio da Mãe Terra, um grande útero. Nós não vemos a Deus, mas nós podemos sentir o seu amor por Ele. E o Senhor se deu a conhecer a nós em Cristo Jesus. Nós, embora não sabemos nada do que nos espera à frente, nós temos apenas alguns sinais que Deus vai nos dando, que vai falando conosco, como a mãe fala com a sua criança, o Senhor conversa conosco, transmite a nós o seu amor, a sua paz, e gera conosco já uma relação íntima de amor. Até o dia, meus irmãos, em que iremos sair deste mundo, iremos renascer para a eternidade. E lá nos lembra o Senhor, Ele nos ressuscitará no último dia. Morremos para este mundo, não levaremos nada daqui conosco, a não ser a salvação que o Senhor nos dá, e adentraremos para uma vida nova. Então, o morrer é para nós um verdadeiro nascimento, também agora em Cristo Jesus, porque sendo Ele o Senhor da vida, o Senhor rompe com aquele ditado que nós dizemos, que para tudo existe jeito, existe remédio, exceto para a morte. Com Cristo nós sabemos que até mesmo para a morte, Ele deu um jeito. Ele deu um jeito. Ele venceu a morte. Por isso a morte não nos é definitiva, mas ela nos leva para a eternidade. Por isso nós falamos hoje que rezamos pela Páscoa dos nossos irmãos, dos nossos familiares falecidos. Fizeram a sua Páscoa, fizeram a sua passagem para a eternidade. E essa situação de morte, amados irmãos, é o que nós encontramos hoje no Evangelho de São Lucas. O Evangelho nos apresenta dois cortejos. Um primeiro cortejo, amados irmãos, que está chegando a um povoado. E esse cortejo tem à frente a pessoa de Jesus. Pessoas que viram os milagres do Senhor, que viram os feitos de Jesus. Então a gente já imagina, amados irmãos, a alegria daquele povo. No cortejo de Jesus são pessoas animadas, são pessoas alegres,
São pessoas felizes, não são pessoas sem problemas. Não são pessoas sem dificuldades. Mas são pessoas alegres porque tem o Senhor que vai à sua frente. E tem essa alegria no coração. E aí nós paramos esse cortejo que se depara com um outro cortejo. Um cortejo fúnebre. Um cortejo triste que tem por frente a morte, que tem por frente um morto. E não é um morto qualquer, é um jovem. Se a morte já nos impacta, muito mais a morte de uma criança, de um jovem, tanto mais nos impressiona. Quanto ainda mais sendo ele filho único de uma viúva. Aquela multidão que sai da cidade é uma multidão sem vida, desolada, abatida, aos prantos, sem esperança, marcada pela dor. Esses dois cortejos, amados irmãos, são para que a gente reflita a realidade da nossa vida. Porque às vezes eu posso estar vivendo hoje no cortejo da morte. Eu posso estar abandonando a minha alma na tristeza, e não é para menos, porque já ultrapassaram aí os seus mais de 550 mil mortos no Brasil, desta pandemia. Razões para nos entristecermos não nos falta, isso é verdade. Se você for fuçar a sua vida, você vai encontrar motivo para chorar. Ora por você, ora por alguém da sua casa, por algum amigo. Se você for fuçar na sua vida, e às vezes a gente tem esse péssimo hábito de focar só em ocasiões de morte, só naquilo que não deu certo, só naquilo que não nos faz sofrer, como se a gente gostasse de cutucar a ferida, e aquilo corrói a gente por dentro. Então às vezes nós podemos ser hoje esse cortejo triste, esse cortejo desanimado. A nossa família pode estar nesse cortejo. Quantas famílias passaram por esse cortejo durante os últimos 2 anos aqui, e se agravou, ainda mais pela pandemia, mas quantas famílias foram surpreendidas? E aí é que está o outro cortejo, e é o que o Senhor hoje nos mostra. Olha, às vezes a gente está bem, a gente está feliz, a gente está animado, a gente está contente com Deus, e de repente nos damos de cara com a morte. Para muitas pessoas foi assim. Estava tudo bem conosco. Aos prantos e barrancos, a gente vinha levando a nossa vida, as nossas famílias estavam todo caminhando, e de repente nos chega a pandemia. E aí nós nos sentimos esse impacto. Para mostrar para nós, meus irmãos, que num determinado momento da nossa vida, nós vamos nos deparar com a morte. Por mais que a gente não goste de falar sobre ela. E quando eu falo morte aqui, não é só a morte física, a perda de alguém, mas as situações de morte. Enfermidade é situação de morte. Desemprego é situação de morte. Os vícios são situações de morte. Crise financeira, situação de morte. Crise espiritual, situação de morte. Depressão, ansiedade, situação de morte. Porque nos roubam a vida. Dia ou menos dia,
a nossa vida vai se esbarrar com um cortejo desse. E é isso que nós vemos aqui. Só que a diferença não é se vamos ter ou não esse cortejo, mas como que iremos nos reagir diante dele. Aí eu tenho escolha. Ou eu sento e começo a fazer da minha vida um vale de murmúrios e a culpar a Deus pelas coisas, ou eu entendo que Cristo venceu a morte. Ou eu entendo aquilo que nos dizia o Evangelho de ontem, que é Ele o pão vivo, o sustento para a nossa vida. E entender a Cristo como alimento que sustenta, como pão vivo descido do céu, não é você não sentir dor. Não é você não chorar quando você perde alguém. Muito pelo contrário. Se perdeu alguém, tem que chorar sim. Você não é feito de ferro. Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Jesus chorou. Então esse negócio, se você tem fé, você não chora, é lorota. Você chora sim. Jesus se compadeceu. Quando chegou lá e viu o túmulo sendo fechado, Jesus chorou. Chorou a morte do amigo. Às vezes nós vamos chorar, meus irmãos. Vamos chorar as dores da nossa família. Vamos chorar as dores da nossa casa, as perdas que tivemos. Mas não vamos permanecer na morte. Por quê? Hoje o Senhor nos diz para nós: não chores. Já chorou, agora não precisa chorar mais. Coloque para fora, mas não eternize isso. Essa mulher vivia chorando um bom tempo. Quando ela encontrou com Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é consolá-la. Por isso diz a ela: não chores. E viver essa semana da família, hoje sobretudo, é experimentar da consolação de Deus. Não chores mais. Não chores, porque Ele está conosco. E por isso, meu irmão, minha irmã, hoje em que nós rezamos pelos familiares falecidos, não chores mais. Não chores no sentido de que se deixe consolar. Se deixa consolar pelo Senhor nos momentos das suas angústias, das suas dores. E logo em seguida, meus irmãos, o Senhor toca. O Senhor toca no caixão. Isso era inconcebível para alguém. Por que eu não podia tocar no caixão? Porque ali a morte poderia sujar, poderia tornar impuro aquele que tocasse ali. E Jesus toca no caixão, ou seja, naquilo que é o sinal da morte. E por isso eu pergunto para você hoje: o que é o sinal da morte na tua vida? A tua mágoa, o teu ressentimento, o teu ódio? Qual é o seu caixão que você está carregando dentro de você, que está te matando por dentro? Hoje Jesus toca naquilo que era o instrumento da morte, aquilo que aprisionava aquele corpo, aquilo que era sinal de corrente mesmo que o separava daquele jovem. Então, quando nós falamos que Jesus hoje toca no sinal da sua opressão, não tenha vergonha de apresentar para Jesus o seu caixão hoje. Deixa Ele tocar. Deixa Ele tocar na tua ferida. Vai doer um pouquinho, claro, mas cura. E depois que Jesus toca, Jesus interrompe o curso.
porque todos param. Jesus tocou. É o poder da vida, o poder do Altíssimo que nos envolve. E então vai dizer a palavra ao jovem, então, eu te ordeno. É vontade dele. Não está perguntando se você tem fé, se você não tem, se está certo ou se está errado. Não. Ele o quer. Por isso veio ao mundo, para vencer a morte e para dizer para nós hoje: levanta-te. Jesus devolve a vida a este jovem. Jesus vai buscá-lo nas profundezas da morte. Amados irmãos, e hoje as nossas famílias estão indo para as profundezas da morte, impulsionadas por essa pandemia, que semeou entre nós a separação, porque se tornou gesto de amor você não visitar os seus familiares. E isso separou as famílias, distanciou as famílias dos seus entes e distanciou as famílias de Deus. E hoje você escuta que a mão do Senhor vai buscar você nas profundezas da morte, para dizer: levanta-te, e rezar essa missa para os familiares falecidos. É este o desejo, meu Deus. Vá buscar lá nas profundezas da morte os nossos familiares falecidos e os chame à glória da sua ressurreição, porque eles aguardam o dia do juízo final. Como nós ouvimos hoje na profecia de Daniel, a figura de São Miguel, arcanjo. E aí eu pergunto para você, o que Miguel traz na mão, além da espada? O que tem na mão de São Miguel? Uma balança. E para que aquela balança na mão do arcanjo? Por conta dessa profecia, é Miguel que vai ali pesar as almas. Por isso ele traz a balança. Vamos iniciar dia 15 a quaresma de São Miguel. Miguel, arcanjo da batalha, que o Senhor o envie para levar à sua presença os nossos familiares falecidos e para confirmá-los aqueles que estão na sua presença. Porque a nossa oração, meus irmãos, pelos familiares, pelos entes falecidos, os alcança na sua morte, na sua passagem para esta vida. De eu poder ouvir Jesus dizer: eu te ordeno, levanta-te. E é isso que nós desejamos, ouvir de Jesus aqui na terra, e na eternidade ouvir uma vez mais Jesus indo nos buscar, nos tirando do abismo da morte para dizer: eu te ordeno, levanta-te comigo para a glória da ressurreição. Mas nós continuamos peregrinos neste mundo, e por isso, amados irmãos, vivamos a nossa vida para Deus. Porque, quer vivos ou quer mortos, a Deus pertencemos. Então não deixe para viver para Deus só depois de morto, não. Porque quando seus olhos se fecharem para este mundo, não haverá mais nada que você possa fazer. Enquanto seus olhos estão abertos, fixa-os no Senhor e mantém-se firme nele, junto dele. Quer morramos, quer vivamos, pertencemos ao Senhor. Então que façamos da nossa vida um verdadeiro estado de comunhão com o nosso Deus. Que possamos experimentar neste mundo os efeitos da eternidade que Ele nos concede pela obra do Seu Espírito. E que, crendo no Senhor, saibamos, meus irmãos, que um dia todos nós iremos nos reencontrar
com aquele que tudo fez para prestarmos conta. Eu costumo dizer que a nossa vida não é nossa. Somos meros administradores dela. Saibamos administrar tão grande dom, que ao mesmo tempo que é grande, é frágil. Isso nós já sabemos. Cuidar da saúde é o nosso dever. Descuidar dela é pecado mortal. Ser negligente com as coisas. Então que possamos hoje, meus irmãos, relembrar que um dia a nossa família passou por esses cortejos. O cortejo da alegria e o cortejo da morte. Mas como disse no início dessa reflexão, se formos buscar, teremos muitos motivos para chorar, mas se formos olhar mais atentamente aos olhos de Jesus, certamente vamos ver que a nossa vida não é só lágrimas, porque até mesmo a morte é vitória. É vitória de Cristo em nós. Então, podemos dizer, crendo na ressurreição, que temos ocasiões de morte, mas temos muito mais ocasiões de ressurreição. Por cada vitória que você alcança, por tudo aquilo que o Senhor te abençoa como família na sua vida. Que hoje o Senhor nos conceda muito mais alegria do que tristeza. Que console o nosso pranto quando as lágrimas insistirem em rolar. E que nos santifique até mesmo pela experiência da dor, a dor da separação. E que possamos, irmão, crendo no Senhor, anunciá-lo como Deus da vida. Então saia do vale da morte. E aquele cortejo, então, que era da morte, quando se encontra com Jesus, é todo transformado. Seja qual for a sua vida hoje, você precisa encontrar-se com Jesus. Experimentar com Ele dessa renovação, desse ardor, dessa vida nova. Mas entenda, irmãos, não é o cortejo da vida que foi transformado em morte. É o cortejo da morte que é transformado em vida. Transforme a sua lágrima em sorriso, porque Cristo te dá a vitória. E é isso que nós cremos. Então, por mais que atravessemos os cortejos das dores, quando essa dor se encontra com Jesus, quando essa morte se encontra com o Senhor, ela é transformada. E que assim hoje o Senhor se revele misericordioso a nós e aos nossos familiares falecidos. Perdoe a todos e os conceda um dia, conosco também, a contemplar a sua face. Louvado seja, irmão, do nosso Senhor Jesus Cristo.